Bom dia, gente. Vamos dar seguimento aí, né, na aula sobre o Renascimento. A gente falou um pouco sobre o humanismo e agora a gente vai falar um pouco sobre o Renascimento, tá bom? É, o Renascimento, tá? Ele acontece no final, né? A Idade Média termina, a Idade Moderna vai surgir, né? E esse momento de transição, no caso, entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna, a gente chama de Renascimento, tá? Foi o período onde aconteceu o Renascimento. O que é o Renascimento, gente? Como o próprio nome diz, nascimento, né? Renascimento, algo nascendo novamente. O que nasce novamente? A cultura, tá? O conhecimento, a cultura, o desenvolvimento científico e coisas desse tipo, tá? O conhecimento vai renascer, tá bom? Aí tá falando aqui assim, ó, no período final da Idade Média ocorrem diversas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais na Europa. Elas foram profundas, tão profundas que mudaram a maneira de pensar das pessoas, tá? Nós no final da Idade Média, a gente já estudou bastante sobre a Idade Média, né, gente? Nós tivemos o surgimento dos burgos, né? A questão primeiro nós tivemos o final do feudalismo, tá? Que tem a ver com a questão política, né? Nós tivemos o surgimento dos burgos, né? Que vão ser centros comerciais, que vai envolver diretamente essa questão de pessoas se conhecendo, sociedades se frequentando, cidades crescendo e tudo mais, tá? Então esse momento aí, esse momento onde o comércio vai começar a crescer e vai fervilhar na Europa, né? Vai ser chamado de Renascimento, mas é muito mais do que isso, tá? É muito mais do que uma valorização do comércio ou da política. E a gente vai ver isso agora, tá? Olha só. Os antigos valores medievais, né, passaram a ser questionados por cientistas, artistas, governantes e religiosos, pois pensavam que a capacidade humana estava acima do que era determinado pela Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica, durante a Idade Média, ela era a instituição mais poderosa do mundo, não é verdade? Ao longo da Idade Média, a Igreja Católica acumulou um poder maior do que os estados, maior do que os governos europeus. A Igreja Católica, ela era o ponto de interseção, né? O ponto de união entre os cidadãos europeus. Então, antes de você ser português, espanhol, francês, prussiano, italiano, você era católico, tá? Então, essa era a principal fonte de reconhecimento do próximo, a ideia do cristianismo e do catolicismo e seguir os dogmas da igreja, tá bom? E esses dogmas eram extremamente importantes aí para essa sociedade, tá? Ó, os europeus daquele período acreditavam viver em uma época de renovação, de renascimento intelectual, pois para eles a Idade Média representou um momento obscuro da história da humanidade, tá? Tanto é que era chamada, né, de Idade das Trevas, conforme a gente já viu isso, né? Para essa renovação, tinham como inspiração a antiguidade clássica ou greco-romana, Grécia e Roma, tá? Aquele tipo, né, de instrução, aquele tipo de conhecimento que a gente já viu no ano passado, né, sobre a questão da Grécia, da Roma, né, o surgimento da cultura, o surgimento da política, a gente já estudou bastante isso aí, né? Além de estudarem os livros greco-romanos, os renascentistas procuraram recuperar os elementos artísticos e
estéticos da cultura clássica, principalmente um modo de representação realista da figura humana. Muitos aspectos da mitologia clássica também foram retomados, criando uma mistura entre elementos pagãos, né? Elementos fora da igreja cristã, isso que quer dizer esse pagão, tá? E católicos, tá bom? Uma das primeiras obras renascentistas com tema exclusivamente pagão é o Nascimento de Vênus, tá aqui, ó, o Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli, tá? Nessa pintura foram representados diversos elementos cujas influências remetem à cultura clássica greco-romana. Então, assim, primeira coisa, nós temos a valorização do corpo humano, né? Claramente aí você vê a figura de Vênus, né? Uma mulher aí nua, se tapando ainda, mas nua, tá? Você tem elementos aí que seria o vento, né, de um lado, você tem um elemento que seria, se eu não me engano aqui representa a primavera, tá? No caso o manto das flores, né, ou o outono. Você tem aqui o vento ou a primavera, na verdade o vento e a primavera, ó, as flores. Então você tem com isso a chegada de Vênus, tá? Vênus é a deusa do amor, né? A deusa da paixão. Na Grécia, ela é conhecida como Afrodite. Em Roma, ela é conhecida como Vênus, tá? Por que esse quadro é tão representativo? No meio de uma sociedade católica que fala sobre Cristo, fala sobre Deus, você colocar elementos da mitologia grega inseridos num quadro tão importante é uma mudança muito grande, tá bom? Outra coisa interessante durante o período da Idade Média, os quadros não exaltavam, não mostravam a imagem do corpo humano, tá? E durante o Renascimento, a valorização do corpo humano vai fazer com que os quadros usem muito essa ideia das formas humanas, tá? Músculos, ossos, formatos e tudo mais, tá bom? Ó, aí o Renascimento também foi para a esfera científica. E isso é muito importante, gente. Na época do Renascimento, as ciências eram chamadas de filosofia natural. Elas recebiam esse nome por buscarem o conhecimento da natureza. Inspirados pelo humanismo, intelectuais do Renascimento ocuparam-se com o estudo das ciências. Alguns deles queriam criar um método que funcionasse para todos os estudos científicos. Essa ideia serviu para estabelecer as bases da ciência moderna, tá? E nós vamos criar o que vai ser chamado de método científico, ok? Os estudiosos do Renascimento conseguiram avançar desenvolvendo 3 princípios que se tornaram fundamentais para o método científico. Marquem isso aí, porque isso aqui, ó, vai ter a ver com método científico, tá bom? Vai ser exatamente isso aí, ó, raciocínio, tá? No caso, a ideia, né? A observação da ideia, tá? E a experimentação da ideia, ok? Então vamos lá, ó. Raciocínio é a capacidade de tirar conclusões baseadas na razão, tá bom? Inspirados nos filósofos da Grécia Antiga, os estudiosos do Renascimento privilegiaram o aspecto lógico na fórmula de raciocínio, em detrimento de um pensamento baseado puramente na visão da igreja. Ou seja, eles começaram a usar mais a razão e deixaram para lá, né? Essa palavra aqui em detrimento quer dizer deixando para lá, perdendo, tá? Essa ideia de um pensamento baseado na visão da igreja, tá bom? Isso era aceito pelos teólogos desde que não se negasse a fé, ou seja, você poderia dar explicações científicas contanto que no final a explicação fosse Deus,
tá? Ó, os humanistas deram ênfase, né, deram mais importância à observação da natureza, estimulando a busca pelo conhecimento, característica natural dos seres humanos. Tá? A ideia da curiosidade, a busca pelo conhecimento, o entendimento do que a gente está vendo, muito importante isso, gente. E a partir daí, nós passamos para o próximo ponto. Funciona mais ou menos assim, gente. Tá, vamos passar para o próximo ponto, depois a gente conversa sobre isso. Ó, um dos modelos de experimentação, que é o terceiro passo, que passou a ser mais utilizado durante o Renascimento, foi de verificação, que é a habilidade de reproduzir um fenômeno, mantendo as mesmas condições para verificar as características desse fenômeno que se repetem. Tá? Cadê? Esse fenômeno que se repetem. Assim é possível formular uma teoria ou lei para se explicar seu funcionamento. Os teólogos da Igreja Católica eram contra a experimentação, embora alguns padres tenham demonstrado sua importância. O franciscano inglês Roger Bacon, por exemplo, usou um método de experimentação para realizar estudos científicos. Gente, funciona mais ou menos assim. Por exemplo, a Igreja dizia que a Terra estava no centro da Terra. Aliás, desculpa, que a Terra estava no centro do universo. Tá? Isso não é verdade. Mas com o raciocínio, a lógica que a gente usava há anos atrás, nós não tínhamos como ter essa noção, tá? Porque se a gente está observando de dentro do planeta, a gente não tem muito como entender que a gente tá solto no espaço, né? Que a gente é um ponto nesse espaço, tá? Beleza, é o primeiro ponto. Não sei se vocês entenderam, mas é o primeiro ponto. Então a gente não tinha muito como entender. A partir da evolução do pensamento e da evolução da lógica, tá? Até porque antes, no período feudal, a gente estava mais preocupado, nós seres humanos estávamos mais preocupados em sobreviver, né? Sobreviver fazendo comida para a gente conseguir comer, sobreviver resistindo às invasões bárbaras, né? Sobreviver nos mantendo fiéis aos dogmas da Igreja Católica, tá bom? Então, quando isso tudo se esfria, a ideia do pensamento científico, a ideia da lógica, né? A ideia do renascimento surge, tá? Então, o primeiro ponto é o raciocínio. Tipo assim, será que a gente realmente é o centro do universo? Tá? Depois, a gente vai começar a pensar na ideia da observação. Então, nós vamos começar a olhar as estrelas, nós vamos começar a olhar o Sol, a gente vai começar a olhar uma série de elementos que existem fora do planeta para fazer essa observação, né? Então a gente vai, por exemplo, a gente para e observa uma estrela, tá? Ou mesmo observa um planeta como Saturno, ou que é um planeta muito mais fácil de observar, né? Com uma luneta poderosa, um telescópiozinho menor, um telescópio chamado aristotélico, né? Que é aquele telescópio que parece uma luneta gigante. A gente consegue fazer isso. E por último, a gente usa dessa observação para criar um experimento, entendeu? Então, por exemplo, o Aristóteles, né? Copérnico, Aristóteles e os outros grandes filósofos da época descobriram que nós não estamos no centro do universo por causa da variação de tempo que as estrelas levam para circular em volta do planeta Terra, né? Para estar ali. Então, se elas estão em tempos diferentes, se elas passam a cada ano de tempo diferente, quer dizer que existe uma variação. Logo, a gente não está no centro do universo. Tá? A gente vai continuar na próxima aula, gente. Reflita um pouco sobre isso. A gente vai fazer aqui, ó, as próximas atividades e depois a gente continua, tá bom? Valeu, tchau, um abraço, gente.